Flamengo e Arrascaeta negociam renovação contratual. Bruno Henrique e Luiz Araújo são homenageados no Ninho. A verdade sobre Dudu no Flamengo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. De cara, no início desse vídeo, para você não perder o seu tempo, o primeiro assunto é Dudu, e o papo é reto. Não existe interesse do Flamengo nesse jogador, atacante, que saiu do Palmeiras, foi para o Cruzeiro e agora está deixando o Cruzeiro. Tem uma polêmica lá envolvendo o Pedrinho Lourenço, que é o dono da SAF lá do Cruzeiro. O torcedor perguntou, e o Dudu? E o Dudu? Aí o Pedrinho fez assim, ó, vai vazar. E viralizou, né, essa cena. O Flamengo teve muito interesse no Dudu quando ele ainda estava no Palmeiras, na antiga gestão. Né? Até o Marcos Braz estava tentando aí uma troca, uma composição, mas isso foi lá no passado. Hoje, quem está no Flamengo não tem interesse no Dudu. Nem o BAP, nem o Boto, nem o Felipe Luiz. Então, antes que alguém fale, o Dudu no Flamengo, o Dudu poderia ser uma oportunidade, zero, chance zero hoje do Dudu jogar no Flamengo. Então, só pra gente iniciar esse vídeo, para você não perder o seu tempo, não existe nada, zero interesse do Flamengo no Dudu que tá deixando o Cruzeiro. Bom, vamos falar aqui do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, rapaz. A dupla foi homenageada hoje no Ninho do Urubu. O Flamengo deve estar preparando aí um conteúdo especial. Nas redes, o clube divulgou imagens dos jogadores segurando placas com o número de jogos. O Bruno Henrique completou 300 jogos contra o Corinthians e o atacante Luiz Araújo completou 100 jogos. Passou rápido, né? 100 jogos já do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo. O jogador perdeu um pouquinho a importância, né? Não é nem a importância, ele não vem mais atuando como antigamente. Ele começou a temporada muito bem, depois ele teve uma lesão, aí depois teve uma queda, e hoje não é um jogador que vem entrando sempre, né? Acho que ali na cabeça do Felipe Luiz existem outros jogadores à frente do Luiz Araújo, mas na minha opinião é um jogador muito importante, bate muito bem na bola, corta para o meio, é um jogador que dá muitas assistências, participa muito dos gols do Flamengo, e o Bruno Henrique dispensa comentários, né? Um dos remanescentes aí de 2019, Bruno Henrique completou 300 jogos, ídolo da torcida do Flamengo. Eu sou suspeito para falar porque o Bruno Henrique é o jogador que eu mais gosto desse elenco, e o Bruno Henrique, não tenho a menor dúvida, vai brilhar ainda muito com o manto sagrado. Então, belíssima homenagem aí do Flamengo pelo reconhecimento dos 300 jogos do Bruno Henrique e os 100 jogos do atacante Luiz Araújo. Bom, a gente traz aqui a informação principal desse vídeo. A gente vai falar aqui da renovação do Arrascaeta. Artilheiro do BR, artilheiro do Brasileirão com 5 gols, está vivendo realmente uma fase incrível, é o melhor início de campeonato brasileiro da carreira do Arrascaeta, é um jogador que vem atuando quase que todos os jogos, em minutagem é o 6º que mais atuou, tem mais de 1000 minutos, né, atuando, por isso que ele vai entrar num controle de minutagem, vai ser poupado no confronto contra o Botafogo da Paraíba, tem confronto contra o Cruzeiro, será que vai ter lei do ex? No próximo domingo, tem confronto contra o Central Córdoba na Argentina no meio de semana, então são jogos importantes. E o Flamengo, já visando o futuro, o Flamengo quer aí renovar o contrato do uruguaio. Já aconteceram dois encontros entre José Boto, diretor de futebol do clube, e o empresário do Arrascaeta, né? O também uruguaio, o uruguaio empresário do Arrascaeta, que agora, rapaz, me fugiu aqui o nome. Fugiu o nome do empresário do Arrascaeta, mas até o final da matéria aqui eu vou lembrar. E aí, na nossa apuração, tem um próximo encontro que está marcado, tem uma reunião que está marcada, Daniel Fonseca, rapaz, lembrei, a cabeça tá boa ainda, hein?
O uruguaio Daniel Fonseca, ele já teve 2 encontros com o José Boto, diretor do Flamengo. E aí está marcada uma nova reunião para selar aí esse acordo. Pelo que eu apurei por parte do jogador e por parte do clube, não vai ter nenhum bicho de bicho de 7 cabeças, não vai ter nenhuma complicação, nenhum problema nessa renovação do Flamengo com o uruguaio. Para o torcedor ter uma ideia, o contrato do Arrascaeta vai até o fim de 2026. Então não tem por que o Flamengo renovar o contrato do uruguaio agora, se ele ainda tem mais 1 ano e meio, podemos dizer assim, de contrato. Mas o Flamengo fez isso com alguns jogadores, né? O Gerson, por exemplo, não precisava renovar o contrato dele. O Flamengo foi lá e renovou, aumentou o salário do Coringa, deu uma valorização salarial, aumentou lá a multa rescisória. E o Flamengo vai renovar o contrato do Arrascaeta, porque o Flamengo quer muito. O uruguaio, bem adaptado no Rio de Janeiro, bem adaptado no Mengão, vivendo uma fase incrível, também quer. Então, as partes já falam a mesma língua e é questão de tempo até o clube anunciar aí a renovação do uruguaio Arrascaeta, um dos maiores jogadores do futebol sul-americano. Há quem diga que é o melhor meia do futebol brasileiro, eu também acho, aqui que está jogando aqui no país. Acho até que o Arrascaeta é o melhor meia do futebol sul-americano, tá? Enfim, tem vaga aí em todos os times, no time titular, né? E o problema do Arrascaeta, a gente sempre falava aqui, que era a parte física, né? O problema era você ser regular, disputar o maior número de jogos. E você vê que o Arrascaeta ele vem numa pegada que ele tá num controle de minutagem e ele é o 6º que mais atuou na temporada. Você vê aí, tem o controle de minutagem da galera. O Léo Ortiz e o Léo Pereira são os que mais atuaram. Aí tem o Pulgar, tem o Gerson e tem o Arrascaeta. Então é realmente impressionante o que o Arrascaeta vem fazendo. Ele vem fazendo por onde, né? Vem fazendo por merecer uma renovação contratual. Agora, com a palavra, você, torcedor. Você renovaria com o Arrascaeta agora? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o seu palpite. É muito importante aqui para o nosso vídeo, para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, botão inscreva-se aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição. Eu já vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que o Flamengo deve sim renovar com o Arrascaeta, jogador importante. A camisa 10 caiu muito bem no uruguaio. Eles estão se entendendo muito bem dentro de campo, ele e o De La Cruz. A Arrascaeta vivendo essa fase artilheira, nem é tanta assim a obrigação do Arrasca fazer gols, mas é um jogador que vem atuando até numa nova função com o Felipe Luiz. Ele joga mais próximo da área adversária, ele pisa mais na área, chuta mais de fora da área e vem fazendo gols, além das assistências que o Arrasca já faz por natureza, né? Ele participa de muitos gols, é uma arma ofensiva para o Flamengo. O Arrascaeta, depois do jogo contra o Corinthians, ele elogiou muito o Pedro, né? E disse que vai trabalhar para o Pedro ser artilheiro. Ainda é humilde. O nosso confeiteiro Arrascaeta tem uma loja aí de bolo, né? De bolo, de doces, enfim. E o Arrascaeta tá aí, o Daniel Fonseca, que é o empresário do jogador, o uruguaio Daniel Fonseca, vai aí conversar com o Boto para acertar tudo nessa renovação contratual. Bom, gente, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, repara aí se você está inscrito, se não tiver, dá aquela moral. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!